E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu me chamo Gerardo Veras, advogado, assessor especial da presidência da 8ª subseção da OAB São Gonçalo. Vamos para mais uma live, hoje, dia 19 de julho de 2020. Mais uma live com a professora Isabelle Gravatar. Tema de hoje, super, mega interessante, ao som de Dangerous. Seria possível relação de trabalho com animais? Então é uma dessas perguntas que nós iremos hoje tentar desmistificar, responder, debater, mas sempre por amor ao debate. Olá! E aí, no clima de Gerardo? Tudo bem? Tudo, e contigo? Tudo jóia também. Vem cá, como é que tá nosso som? Tá legal aí? Tá super show de bola. Na verdade, eu acho que essa live eu vou ter que dar seguimento hoje, porque eu tô com um problema aqui no celular, entendeu? Ah, entendi. Tá bom, vai correr de mim, né? Talvez durante a live aí, se a gente persistir, vai dar alguns problemas nos sinais, vai dar uma picotada, vai travar, entendeu? Aham, Então, a gente vai congelar assim, né? é, pode ser que, exatamente. Ô, gente, boa noite para vocês que nos acompanham, doutora Fernanda, doutora Franciele, traidora, doutora Fernanda, que inclusive ela me fez um comentário durante a semana, me mandou mensagem em box, eu também fiquei refletindo, tá? Sobre o que ela me passou. Vou trazer à baila o que ela me falou essa semana, entendeu? Esse assunto não é um assunto legal, não é um assunto bacana, entendeu? Não? Tínhamos muitos outros assuntos Sim. relevantes, mas ela insistiu tanto, eu quero esse tema, aí eu acabei deixando para fazer a Ó, vontade da professora. meu time tá aí, tá? Ó, minhas alunas da Mackenzie, Priscila, Ingrid, todo mundo fazendo parte do time da Gravatar, tá bom? Não, eu só espero que os seus alunos eles sejam pessoas justas, condignas com aquilo que é o correto. Então, eles por uma condição proba, se porventura você, aluno da professora, se porventura você constatar que a professora não está, digamos, de maneira correta, você pode se manifestar. Não, eu concordo com o doutor Gerardo, eu discordo com a professora Isabelle, porque Ó, eu garanto a vocês que ela não vai descontar absolutamente em nada na prova de vocês. Ó, doutor Marcelo Santoro tá aí, tá? Um advogado de família, muito show e muito É, fera, fazendo parte do meu time, tá? Ó, sinto te informar que meu time tá forte, hein? o Meu meu, time meu. está muito forte. Eu vou confessar a vocês, gente, que eu tive a oportunidade, inclusive, de alterar as informações aí que eu poderia colocar a professora Isabelle Gravatar para defender da existência da relação de trabalho com animais, mas eu não fiz isso. Por quê? É vulnerável, ela deu aula a semana inteira, né? Então, está aí por suficiente nessa sexta-feira. Então, eu vou deixar para ela a resposta mais fácil, para não dificultar a vida dela, né? E assim por diante. Mas eu vou confessar a vocês que na pesquisa que eu fiz para sustentar minha tese, não vou deixar de dar as minhas razões aqui, obviamente, mas ficou um pouco complicado porque não achei quase nada sobre que possa sustentar essa linha de raciocínio. Mas fazer o quê? Mas olha só, Gerardo, deixa eu te contar uma coisa, até para, assim, a gente entender o porquê desse tema, né? A gente tem feito várias lives, né? Já perdi as contas, acho que essa já é a sexta live, sétima. Pura, sexta ou sétima? Por aí, né? A gente tem feito às sextas-feiras. Primeira vez a gente veio bater um papo ainda sobre o tema do Covid, né? A gente ainda comentou um pouquinho da pandemia, da relação de emprego, como é que as coisas estavam sendo feitas durante esse momento. E dali em diante a gente resolveu fazer verdadeiros desafios de temas que são
complexos, temas que são muito controvertidos, que a nossa jurisprudência está muito nova, muito recente. A gente veio falando de uberização, a gente veio falando de utilização de provas obtidas em rede social, a gente veio falar de gratuidade de justiça. Então, a gente selecionou, né? Acho que a gente foi pensando assim, né? Isso aqui dá briga, beleza, vamos para nossa live fight, né? E aí, quando eu pensei nesse tema, na verdade, o que que acontece? Eu vou te contar aqui uma história que eu achei super interessante, que me fez passar a estudar os direitos dos animais, né? Na faculdade, eu tive uma aluna que ela fez um TCC sobre direito dos animais. E é um tema muito novo, nós não temos. Olha a Núbia aí para reforçar meu time, meu Claro time. que não, a Então, parceira aqui do escritório. Também mandar um abraço para a doutora Kátia Miranda. Doutora Kátia, quanto tempo? Um grande abraço. Núbia, fala para ele que você é do meu time. Fala, fala. Claro que Poxa, não. Núbia. Claro que não, tá? Porque também Ó, vai ser deserdada do escritório. ó, Santoro vai me dar uma força hoje. Então, olha só. Aí essa minha aluna, ela fez um TCC sobre direitos dos animais. E uma matéria muito nova, né? Assim, dentro desses novos direitos. E eu achei muito interessante participar dessa banca. Na verdade, dentro da pesquisa que ela fez e tudo mais, ela trouxe regulamentos de condomínios, né, em que você tem regras para o cachorro poder subir no elevador sozinho. Então, assim, bem interessante. Ela contou um caso de um elevador residencial em que faltou luz no prédio e eles ficaram presos durante muitas horas e o cachorro mordeu absolutamente todo mundo. E aí, quando voltou a luz, na verdade, quando o bombeiro conseguiu resgatar todo mundo, esses elevadores muito modernos, né? Quando o bombeiro conseguiu resgatar, o pai de uma das crianças que estava dentro do elevador matou o cachorro, Gerardo. Uma coisa assim, Caramba! sabe? Sério, deu um tiro no cachorro. Então, assim, foi uma coisa extremamente estúpida, absurda. E aí ela trouxe isso no trabalho dela. E claro que isso levantou assim uma super polêmica, porque as pessoas começaram a falar assim: poxa, mas ele é pai, imagina você abrir o elevador, tua filha tá toda mordida, não, ele agiu numa legítima defesa, não, poderia ter sido um pouquinho mais cauteloso, estava todo mundo ali nervoso, porque estava fechado naquele cubículo, imagina isso para o animal, como é que não é, né? E a partir dali me surgiu muito essa dúvida, né? Que a gente não tem essa regulamentação, esse cuidado. Ali, olha, o Rick dizendo assim: queria ver se fosse com o filho de vocês. Rick, eu tenho 2 filhos e vou te dizer que foi onde eu refleti muito. Você sabe por quê? Porque o direito de um, ele não pode passar por cima do direito do outro, mas a gente tem que conviver em harmonia e respeito. E a solução que ela teve, e aí, Marcelo, meu super amigo Santoro da área do direito civil, pode me dar uma ajuda em relação a isso. Eles colocaram na convenção de condomínio e passaram, inclusive, a fazer reuniões com as administradoras para que elas passassem a disciplinar isso, o que parece uma firula, sabe? Mas não, que foi? O cachorro, ele tem que andar apenas com o dono dele no elevador. Então, quando você vai entrar no elevador, se tiver um cachorro, não entre. O cachorro desce e depois você pega o próximo elevador. Aí você vai dizer assim, não, o cachorro desce, eu vou primeiro. Não, olha só, vamos numa super educação. É apenas a gente ter esse cuidado de não descer junto com o cachorro, porque é um ambiente muito pequeno, um ambiente em que se acontecer qualquer eventualidade, imagina, acaba uma luz... alguém passa mal ali dentro, né? Você exala algum cheiro, até pelo medo. Então, para não Sim. acontecer isso, a gente disciplinar dessa maneira. E assim, eu fiquei bem fascinada por esse TCC, Gerardo, porque assim, na graduação a gente não enxerga muita novidade, né? É muita repetição. E eu achei incrível por toda a pesquisa que ela fez, depois ela mostrou das administradoras nas reuniões de condomínio falando dessa importância. Tá? Bom, e aí
Tempo passou e eu sou professora de uma pós-graduação de Direito e Processo do Trabalho. Ano passado eu fui dar aula e a minha aula era sobre contratos, jornada de trabalho, proteção à saúde do trabalhador, enfim. E nessa instituição de ensino, no IBMEC, eu dou aula aqui no Rio de Janeiro, eu tenho que fazer uma avaliação que consiste numa prova e num trabalho. Mas eu tenho uma liberdade de escolher como vai ser esse trabalho. Se esse trabalho vai ser, por exemplo, uma pesquisa de jurisprudência, se vai ser coletânea de dados e tal. E aí, conversando com um grupo de alunos, eu tinha duas alunas nesse grupo que eram alunas assessoras de parlamentares, de deputados. E aí eu resolvi fazer uma coisa totalmente diferente, Gerardo. Eu passei como trabalho um projeto de lei. Eu pedi para que cada aluno fizesse um projeto de lei. E que esse projeto de lei versasse sobre relação de trabalho e o direito dos animais. E aí, por isso que você, quando me disse assim, caramba, que tema é esse? Procurei. O que acontece? A gente está diante de um direito muito novo. A gente está diante de. A gente tem legislações, por exemplo, que falam a respeito do rodeio, tem algumas proteções em relação à parte mais sanitária. Da exploração como um todo, né? Isso aí eu até achei também. Exatamente. Mas não numa ótica, numa visão de que você tem determinados empregados, por exemplo, um deficiente visual que tem um cão-guia, que o empregador, ao contratá-lo, ele tem que saber lidar com os dois. Não só com o seu empregado, mas com a presença do cão-guia. E aí surgiram projetos fantásticos. Olha, para você ter uma ideia, assim, eu estou com alguns projetos aqui na minha mão, que o trabalho foi muito legal, depois a gente levou isso adiante para isso realmente amanhã ou depois, né, vir a ser votado, se transformar numa lei. Enfim, a gente não quer parar por aí, né? Mas a gente falou dos cães, dos policiais, a gente falou do cão-guia, a gente falou do cavalo, quando a gente tem a cavalaria sendo utilizada também numa guarda, também para competição. E aí, qual foi a nossa ideia? A relação de trabalho. Por que a relação de trabalho? Porque dentro da esfera trabalhista eu tenho limitação de horas de trabalho. Eu tenho a proteção à saúde do trabalhador com o intervalo, com o ambiente de trabalho adequado. Então, assim, como é que eu vou ter uma vaga para um deficiente visual que necessita de um cão-guia e eu não tenho água para fornecer para esse cão-guia? Eu não tenho a visão de que, bom, se ele está com um cão-guia, será que a jornada deste trabalhador poderá ser de 8 horas diárias, 44 semanais, ou vai ter que ser uma jornada menor porque ele está acompanhado de um animal? O quanto esse animal ficaria ali, né? Esse animal precisa fazer xixi, cocô e tudo mais, Se então alimentar. se alimentar, e isso não deveria ser ponderado também pelo empregador. Quer dizer, essa contratação, ela também olharia o próprio empregado e o animal. Existiria alguma relação de trabalho, porque é interessante que a CLT ela fala em relação de emprego e fala em pessoa física. O direito civil me permite uma pessoa jurídica contratar outra pessoa jurídica, uma relação contratual mais ampla. E o direito do animal? Onde é que eu encaixo o direito do animal, né? Ele seria considerado um empregado, ele seria um contratado, ele seria um acessório ao principal, mas é uma relação que tem que ponderar a necessidade também do bicho, e não somente do trabalhador. E aí surgiu esse debate, assim, nós levamos para a sala de aula, o grupo passou, assim, uma tarde de sábado
debatendo essa viabilidade de reconhecimento de uma relação de trabalho com o animal. E aí, assim, no final das contas, né, a nossa conclusão, e é claro, por isso eu lancei o desafio para você, queria saber a sua opinião, o que que você acha, porque na nossa visão não tem como você reconhecer a relação de trabalho com o animal, porque não é o animal quem está prestando aquele serviço. E aí, algumas dúvidas surgiram naquele momento, mas espera aí, se for, por exemplo, um cão farejador em busca de drogas, o serviço é prestado por ele, e não por aquele que está ali o segurando. Que, inclusive, ele se aposenta. Ele se aposenta. Ele tem um tempo. Eu estive aqui no Rio de Janeiro, na cidade da polícia, e fui olhar a parte do treinamento dos cães. É interessantíssimo, é uma graça você olhar como eles são treinados, assim, dá vontade de sair de lá com vários deles, assim, levando para casa, rolar, abraçar, apertar, assim, quem gosta de bicho fica muito fascinado, né? Então, e aí a gente vê o cuidado que eles possuem com aquele tipo, né, de trabalho que ele exerce. Olha só, aqui o Everton está falando, no caso do elevador, uma focinheira resolveria a questão. Everton, eu também já pensei nisso, mas em relação à focinheira, muitos dizem, e aí são os veterinários que falam, até as pessoas que possuem cachorro, eles dizem assim, para o cão grande você coloca a focinheira, para o cão pequeno não se tem esse hábito, né? Então, ele fica meio que agoniado, não gera conforto. E aí, com toda sinceridade, eu não vejo óbice algum, acho que isso seria uma regra de boa convivência, se ter esse tipo de disciplina e de respeito a uma regra do condomínio. Olha, se tiver um animal no elevador, esse animal desce com seu dono e não entra mais ninguém. Agora, pergunto a vocês, alguém já pensou nisso? E será que, por exemplo, se você fizer isso, você vai ser mal visto? Aqui no meu prédio, os meus vizinhos que têm cachorro, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho que morre de medo e uma filha que ama de paixão. Então, assim, o meu filho, se abrir a porta, olhar o cachorro, ele dá 2 passos atrás. A minha filha, ela quer pegar, pouco importando que cachorro é, sabe? Ela tá na rua, ela quer brincar com o cachorro. E, assim, eu tenho um cuidado de dizer assim, olha, eu quero dizer que meu filho tem medo, por isso que eu não vou entrar. E vários vizinhos assim, não, peraí, entra com ele, eu desço. Eu falei, de forma alguma, pode descer, depois eu desço, não tem problema nenhum. Para mostrar isso, porque eu acho que isso seria uma nova educação, né? Pri, foi uma situação sui generis, mas o que nós conversávamos nesse TCC dessa aluna é que ao conversar com veterinários, ao falar com experts nos assuntos, eles diziam o seguinte, olha, isto é uma imprevisibilidade, como acontece com o ser humano, que ele pode passar mal na hora que acaba a luz, ter um ataque do coração, ter um nervoso, enfim, uma crise de ansiedade. Você não sabe o que vai acontecer com o cachorro. E pode acontecer de faltar a luz? Pode. Pode acontecer de faltar a luz. Então, seria uma cautela numa proteção que eu achei bem interessante. Você está protegendo as duas partes. Eu estou protegendo tanto a população em geral quanto o próprio animal. Porque o que esse rapaz fez de chegar lá e dar um tiro no animal teria sido evitado se o animal não tivesse mordido todo mundo. E se a gente não tivesse naquela situação? E como é que acontece com o direito? Primeiro vem o fato, depois vem a regra. A gente só consegue pensar na regra depois que a gente passa por aquele fato, né? Então a gente pensa, e claro que aí a regra que vem agora não consegue voltar para aquele caso, né? No passado, não tem como, mas a gente tem que imaginar que isso aconteceu uma vez, que pode se repetir. Então, que para não se repita, a gente tem que tomar cuidado e pensar numa regra. Então, queria saber de você, Gerardo, aí, sua opinião nesses 2 casos. Primeiro, em relação ao elevador. Falou, entendeu? Segundo, em relação de trabalho. Por mim, só então, aí nós ficamos 30 minutos, gente. Eu deixei você falar à vontade.
Mas como É fala, porque, meu? ó, confessa, você hoje não tem muito argumento e você sabe que eu já falo pelos cotovelos, aí você nem me Não, tô cortou dessa vez. deixando. Tô deixando você Nem produzir me prova cortou. por si mesmo, tá? Nem me Mas vamos cortou, lá, essa foi a gente. grande verdade. Uma missão quase que impossível, né? A que me foi incumbida. Vou passar para vocês a minha visão quanto ao que eu analisei. Realmente é um assunto que, embora infelizmente não tenha uma atratividade para grande parte da população, isso porque a gente ainda vive em torno da coisificação dos animais, né? Conforme muito bem jogado, trazido para a gente, e trouxe para a gente, aliás, o professor Marcelo, como é que é o nome dele? Marcelo Santoro. Marcelo Santoro. O que acontece? Ele trouxe para a gente aí algo que eu também já tinha pensado anteriormente, quanto à questão que, inclusive, nós temos aí recentemente, se eu não me engano, foi ano passado, quanto à questão da uma eventual guarda compartilhada para animais, e existem, sim, projetos de leis onde eles vão estabelecer uma condição de natureza jurídica sui generis para os animais, mas ainda é tudo ainda muito Ó, meu prematuro. coordenador entrando aí para reforçar meu time, ó. Ó, o time da Seu Gravatá super coordenador? forte. Então, Professor Antônio Renato. não sei se isso Ele é vai meu ser bom ou se é coordenador ruim. acadêmico, tá? Não Então fala mal de mim, cuidado, não, hein? cuidado, hein? Então, tentando consertar todas essas coisas erradas que você falou aí. Mentira, tá, coordenador? Mas, enfim. Então, a gente tivemos aí recentemente essas circunstâncias de divisão de guarda para animais, enfim. Então, ainda é muito prematuro. Mas aí você já denota que realmente a própria sociedade como um todo ela não tem tido muito atratividade no olhar quanto ao direito dos animais. Eu digo isso porque agora contextualizando eu estou querendo, onde eu quero chegar, porque se porventura não tivéssemos, porque como não existe concretamente na legislação brasileira algo que possa materializar tudo que você disse, não estou dizendo que você esteja certa, né? Mas só estou ali preenchendo essa lacuna, então a gente já tira da questão da materialidade trabalhista e a gente vai jogar para o âmbito civil, que ainda por si só parabéns, adoro os desafios de sexta, parabéns, Gerardo Isabel. Poxa, alguém lembrou de mim aí, né? Obrigado. Ele está sendo educado. Materializar isso. Então, assim, a gente já tira do campo trabalhista, a gente vai para o âmbito civil, conforme você muito bem disse, quanto à questão do animal ele ter a condição de ser um acessório, né? Então, você pode chegar a falar em um eventual contrato de exploração de animal, que seria ali parecido com alguma coisa bem próxima. Hein? Doutora Paloma, grande abraço. Quanto à questão de um contrato de trabalho, que nesse contrato de exploração, eventualmente serão estabelecidas ali cláusulas de período de trabalho, remuneração e assim por diante. Porém, não teremos ali um pregão, senhor elefante, se conduz à sala de audiência. Não vai rolar, né? Não vai rolar, né? Então, Não quando a tem gente fala de como. um contrato de exploração, a gente joga para o âmbito civil. Então, a questão de descumprimento contratual e assim por diante. Porém, é necessário que a gente pense por essa doutora Monique Magalhães, boa noite, a gente pense que realmente precisamos ter algo que possa se aproximar em função disso, porque você dá um cheque em branco para o explorador. Por quê? O explorador, digamos, vou pegar pesado no exemplo. Ó, o circo, né, que é a maior característica de exploração de animais. Né? No caso, a utilização da mão de obra, tanto quanto da imagem, tanto quanto do próprio esforço físico do animal. Então, eu resolvo o seguinte, eu estou numa temporada meteórica, eu vou fazer um viradão do final de semana, eu vou fazer 3 dias, 24 horas de exposição dos animais,
né? É uma situação degradante, porém, não sou obrigado a nada, só vou explorar eles. Então, a gente tem que chegar numa condição onde, embora você não possa fazer com que o animal, né, ele esteja contextualizado num contrato de trabalho, mas é necessário que você tenha condições de limitações, né, justamente para que você não chegue numa condição degradante. Entendeu? Olha só. Tá vendo? Introdução, tá? Fundamentação. Fundamentação e conclusão, não é você. Entendeu? Olha só, pera lá. Primeiro, agradecer o pessoal do seufuturo.com que acabou de entrar, que é um curso que eu trabalho, um curso de prática, um curso muito legal. A gente tem preparatório para o AB. Quem não segue aí o Seu Futuro, ó, tá na telinha, Seu Futuro com. Tratem de entrar, que tem altas promoções, tem uns cursos muito, muito legais. Márcio Santana, que é meu aluno, Marcele, olha, um monte de aluno meu aqui reforçando o meu time, tá? Então, Entendi. deixa eu te dizer uma coisa. Claro, quando a gente fala assim, o acessório, eu até ri quando você disse assim, puxa, já pensou, vou fazer o pregão do elefante, né? Ah, e o elefante do circo, tá. Beleza, a gente também discutiu isso. Você sabe por quê? Porque existe uma diferença do animal como um acessório, do animal ser efetivamente o trabalhador. E um dos projetos, Gerardo, incríveis, assim, eu tive 3 alunas, uma delas, ela mora em Teresópolis, que é aqui no Rio de Janeiro, nossa região serrana. E ela trouxe o seguinte problema, ela falou assim, Isabelle, nós temos ali charretes que levam as crianças para passear. Então, ela fez o projeto de lei dela, dispondo sobre a utilização de cavalos, jumentos e outros equinos em charretes e demais veículos de tração em passeios turísticos. E aí ela vem falando aqui coisas interessantíssimas. Primeiro, o tempo de trabalho, a jornada de trabalho. Falando da necessidade de repouso. Repouso dentro do dia de trabalho, não somente entre um dia e outro, nem somente o dia do repouso semanal remunerado, mas falando dentro do dia de trabalho. Falando da necessidade de exames de sangue para saber da saúde desse animal, onde esse animal, o proprietário do animal deve ter o certificado dele de vacinação e que tipo de tratamento, já que ele está explorando esse animal para passeio turístico, ele está utilizando como trabalho. E aí dizendo que todos eles que sejam submetidos a esse tipo de trabalho, que tenham um limite de peso a carregar, para que isso não seja algo ruim para a saúde deste animal. Falando do uso de chicote, ficando vedado o uso de chicote pelos condutores de veículos, podendo acarretar multa. Falando do limite, olha, de no máximo 150 quilos por charrete, que o peso tem que ser correspondente a no mínimo 20% a 30% do peso do animal, ração e capim sendo oferecida 2, 3 vezes ao dia em momentos pré-estabelecidos. E aí vem uma coisa muito interessante. A anotação desse tempo de serviço em documento a ser criado, que nós não temos a carteira de trabalho para ele, né? De forma, inclusive, a possibilitar a aposentadoria. Nélio, querido, olha aí, mais um reforçando aí meu time. E tem justificativa, tá? Não é um projeto de lei sem justificativa, não. Tem justificativa aqui muito interessante, falando de leis de crimes ambientais, falando de leis penais, falando aqui de toda a parte de zoologia. Muito interessante. Então, assim, eu acho que a gente está precisando fazer aí uma dobradinha dos direitos, sabe? Eu preciso pegar o direito do trabalho agora e amparar esses animais. Porque eu foquei que direito do trabalho é relação de emprego, é CLT e não é.
Direito do trabalho é qualquer força de trabalho dado a outrem. Tanto é que eu tenho dentro do direito do trabalho uma terceirização, você é contratado por um e trabalha para outro. Só que a gente tem falado muito de uma pessoa física. E hoje eu entendo que a gente tem que ampliar esse conceito. E quando a nossa CLT em 1943 falou em pessoa física, a gente hoje tem que rever, porque a gente tem que pensar quem é que está aqui trabalhando também. Agora, Mas o aí mais o que acontece? interessante, Mas ó, aí o novo enquadramento no Código Civil, sim, Nélio, mas o que a gente está falando são dos direitos específicos trabalhistas que precisam ser reforçados, precisam ser criados para ele. Mas sim, eu entendi, tá? Embora a gente agora a gente tem que estar trocando de lado, né? Mas é porque realmente. Eu ia te falar isso. O mais engraçado é que eu entendo que não tem que ser criado. Você entende Mas que assim, tem. olha só, Quem o fiscalizaria pessoal. isso, Pri? Ministério Público. O pessoal, olha só, o pessoal tá fazendo as perguntas que vai parecer meio piada, entendeu? Mas assim, eu vou levar para esse lado, mas é sério, entendeu? Tipo, vai ter uma placa ali, contrata-se cachorro com experiência, necessário latido alto. Então, assim, aí houve o descumprimento de determinada circunstância. Aí vai pleitear onde isso? Você está entendendo? Mas olha só, atualmente a gente está falando tão somente de direito civil. A gente está ligando o direito aos animais ao direito civil ou ao direito penal, aos maus tratos ou ao que o direito civil pode capitulá-los. Olha lá, a Nelly colocou para gente, os seres seniscientes. Perfeito. Agora, qual é a minha proposta? Porque a nossa pergunta foi: relação de trabalho tem? Eu entendo que tem, só que eu não tenho lei que regulamente essa relação. Sim, Então, a sim. minha proposta é exatamente que a gente tenha uma lei regulamentando este tipo de proteção. Eu não quero uma proteção para maus tratos, eu não quero uma proteção. Isso para mim tá pouco. Eu quero uma proteção na ótica do direito do trabalho. Por quê? Porque eu tenho o burro de carga puxando a charrete e ali ele está passando por este problema. Ele não tem o horário para comer o capim, ele não tem o horário para beber água. Tá. Então, eu Calma aí. preciso de uma regulamentação na ótica trabalhista. Volto a Tá, calma dizer. aí. Aí o que acontece? Você tem como é de conhecimento geral, né? Por exemplo, algum cachorro que tem aí algum tipo de destreza aí, técnica, como eu falei, faz alguma uma coisa engraçada, aí ele é contratado, tá? Para uma questão de publicidade, certo? Ou um seriado, dessas séries aí, certo? Aí o que acontece? Você ali, de certa forma, nem vou nem citar o exemplo de se ele tem alguma qualidade técnica em si. Mas você pode muito bem trocar ali o animal. Ah, hoje eu não quero esse, eu vou com aquele que é parecido. Mas aí, olha só, Gerardo, eu tenho no direito do trabalho, eu tenho a pessoalidade quando eu contrato um Então você empregado, entendeu, né? mas eu não tenho a pessoalidade quando eu terceirizo o serviço. Quando eu contrato um serviço de segurança, por exemplo, de uma empresa de segurança, isso é uma terceirização. Eu não estou contratando A ou B, eu estou contratando um serviço. Então, eu poderia ter isso como uma prestação de serviços. O que eu volto a trazer para você é a proteção em relação ao que está contextualizado na CLT. O que está contextualizado na CLT? Que nós, trabalhadores, temos que ter uma limitação de jornada para que a gente possa ter uma proteção da nossa saúde física e mental. A gente tem que ter o horário do intervalo para que a gente tenha essa proteção também ali resguardada. Então, são esses direitos específicos do trabalho que eu tenho essa vontade. Olha, meu querido super dupla, Leandro Antunes, fez uma live hoje com a Bia. Eu permiti, porque eu sou muito ciumenta, sabe? Ele é meu amigo e ela é minha melhor amiga. Então, imagina, meus dois BFFs. Aí, mas eu deixei. E ele tá aqui. Ó, o Leandro é o coordenador dessa pós do IBMEC, que eu levei essa proposta para os alunos. E os alunos ficaram enlouquecidos com a ideia de fazer um projeto de lei. E aí eu falo aqui com a Pri, com o Nélio, que são pessoas que trabalham, hoje trabalham na prefeitura, mas assim, a gente do direito
a gente sempre pensa em criticar a lei, em aplicar a lei, e eu acho que nós deveríamos também ter uma cabeça de escrever a lei, propor a lei, levar esses projetos para que fossem votados, para que fossem aceitos. A gente deveria aprender a construir um projeto de lei, porque a gente tem essa visão da proteção. Então, eu, quando me vi na área do direito do trabalho, falando o tempo todo que eu estou protegendo pessoas, e aí eu converso com uma aluna que me traz uma realidade em que eu pensei assim, gente, eu já fui a Teresópolis, já fui a Petrópolis, já levei meus filhos para passearem de charrete e já vi o animal ali desmilinguido e morto, sabe? Aquele circuito ali, ele já fez 250 mil vezes, ele já não aguenta mais. Então, sim, e aí eu pensei, volto a dizer, eu tenho a proteção para não ter maus tratos, eu tenho a proteção do direito civil, ok, mas eu tinha que fazer algo específico trabalhista para esses animais. Teria que fazer algo parecido com o ECA relacionado com a CLT, embasado, lógico, na Constituição. É isso, Nélio, é isso. É isso. É eu pegar esse grupo e conseguir contextualizar ele dentro da minha realidade da CLT. Os projetos Bem, incríveis, olha, eu estou com outro aqui. rapidinho, nós temos, só, doutora Raquel trabalha aqui comigo, vou mandar um abraço para ela, porque senão ela puxa, dá um puxão de orelha. Nós temos de 98 a lei de crimes ambientais, né, quanto à questão que está dentro do contexto, né? Artigo 29, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Então, querendo ou não, você vê que tem, né, ou deveria ter um certo grau de fiscalização. Porque quando você está ali, matar, perseguir, caçar, né, tá no contexto mesmo da objetividade quanto à questão do maus tratos. E você pegar o cavalo numa carroça e ficar rodando ali, obviamente está na condição de maus tratos, muito embora você tenha ali ou um acordo ou um eventual contrato para explorar o animal. Aí os animais ainda estão sendo tratados ainda mais como coisa. O difícil também é isso, né? A gente tirar esse tratamento de coisa que é dado ao animal. A gente está falando, gente, de algo, exatamente, eu quero humanizar, algo novo. O que eu quero é dar uma virada nessa história. Sabe, Nélio, a minha proposta aqui, na verdade, quando eu respondi o não para o nosso desafio, hoje eu não tenho nada que proteja nesse formato de trabalho. Eu não tenho, porque ele está sendo tratado ali de uma forma que é totalmente coisa, objeto. E eu quero mudar essa ótica. E dentro dessa minha visão de que eu posso ter das duas formas, o animal como um acessório, que o cão-guia, ele é diferente. Quem foi contratado não foi o cão, né? O cão, ele pertence àquele cego, ok? Mas o cego que foi o contratado para ser o empregado é diferente do que está puxando a charrete para passear com as crianças, para passear com os turistas. Então, essa diferença que a gente teria que saber trazer aqui, né? Quando o animal é utilizado. Isso aí eu concordo com o Nélio. Porque, presta atenção, no outro exemplo, eu tenho uma empresa de segurança, mas eu não quero me comprometer de fazer o cuidado dos cachorros. Eu contrato, digamos, uma empresa, eu quero que estabeleça ali a guarda, né, da minha residência, da minha atividade como um todo, né? E, posteriormente, quando o dia nascer, você vai lá e pega os cachorros de volta, né? Então, na realidade, o cachorro seria, nesse caso, o acessório do contrato, né? Mas, de qualquer maneira, eu também não posso ir lá de madrugada jogar pedra no cachorro, porque, além da condição criminal, você contextualizar. É difícil você contextualizar uma situação dessa. Mas, assim, de qualquer maneira, se porventura ocorrendo qualquer circunstância que possa caracterizar o descumprimento contratual, se ainda você de repente falasse como uma eventual representação, né, daquele que cedeu a coisa, né, digamos assim, ou o próprio animal em si, como objeto de representação.
você quer ver uma coisa que apareceu num dos projetos que eu achei bem interessante? Porque cada um foi escolhendo, né? Qual animal que queria proteger, qual a relação de trabalho que enxergava ali. E apareceu mais de um falando da história da charrete. Aí, num desses, eles colocaram assim: e se for a fêmea? No período, por exemplo, de gestação? Vamos ter um afastamento do trabalho? Ela vai poder carregar aqueles mesmos 150 quilos? Trabalhar da mesma forma? Trabalhar da mesma forma? Vai, Então, vai assim, ter período, gostei vai dessa que ter o Nélio período escreveu. de afastamento pós-nascimento? Pois Vai é, ter pausa para amamentação? pois é, vai ter uma estabilidade. Mas, assim, gostei quando o Nélio escreveu assim, é uma humanização. Eu acho que a ideia é essa, é a gente ter uma visão de que esse animal precisa de um cuidado um pouquinho maior, né? A gente tem que saber, não é assim, ah, é bicho, não, toca aí, carrega o que for, não. Eu não quero chegar, eu acho que quando eu falo dos maus tratos, eu estou falando do ápice, sabe? Eu estou no limite. Eu não quero nem chegar a esse limite, porque eu quero ter regras aqui antes que deem uma melhorada nessa condição dele de vida, de trabalho. Olha a Gabi aí. Gabi, você é do meu time, não é, Gabi? Gabi não tá no Gabi, time dele, não, né? Gabi é Gabi, minha, tá? ela tem sido totalmente conveniente. Ela já não fica mais do meu lado, ela chega atrasada nas lives, entendeu? Ela é uma das que não vota mais, porque para ficar com medo do lado errado, entendeu? Três. Thalita, Gabriela e Franciele, as três. Cadê Eu tá? mandei Não vi Thalita aí. Thalita, essa minha semana, sócia, Thalita. Ó, a Nelly foi essa para semana eu mandei mensagem para as três. Por favor, dá para você votar lá? Ah, eu tenho que analisar que não tem que. Não votou, não votou. Se acovardaram, ficaram com medo de votar. As três. Tô dedurando logo. ó, meu time, tá? Gabi comigo. Beijinho no ombro, Gerardo. Ó, já era. Ah, Pri, que bom que você ficou. Mas, ó, essa semana eu acho que foi um dos desafios mais complexos que a gente teve para desbravar. Você vê que das outras vezes a gente vinha com milhares de julgados e tal. E tudo quanto é que É. pesquisa que tem é no sentido da lei dos maus tratos, é na proteção, mas nada focado na relação de trabalho, sabe? O pensar como uma relação de trabalho, nessa utilização dessa força de trabalho. Porque é Tá, mas isso, né? só mais uma coisa. É porque eu fechei aqui sem querer, tá? Mas eu votei hoje pelo perfil da Bessa Ó, Gonçalves. Fran, você votou com quem? Não, tá sendo alterado aí, tá sendo alterado. Mas olha só, eu tinha visto aqui no entendimento do próprio TST, tá? Cara, eu juro que eu fechei aqui, mas eu vou tentar abrir de novo. Só ver aqui no histórico. Que o próprio judiciário trabalhista, ele não tinha o Não, entendimento. reconheço. Não havia esse reconhecimento de um contrato de trabalho. Relação de trabalho com o animal, né? Justamente porque a legislação não abarcava esse tipo de situação, porque você só tem ali a possibilidade, né, em alguns casos, você tendo como contratado pessoa física, né? Aí, como contratante, você pode ter pessoa física ou pessoa jurídica, mas animal, sem chance, justamente por conta da falta de legislação específica quanto a esse tema. Gerardo, uma das coisas que as meninas aqui que fizeram esse projeto de lei em proteção ao animal que puxa a carroça, elas colocaram é que quando você vai ajuizar uma ação, você tem que pensar no dono, no explorador daquele animal, porque aí eu não tenho a capacidade do animal figurar em juízo, né? Ele não vai poder figurar. Mas que, inclusive, quando se busca a proteção do direito dele, né, a gente tem que colocar no banco dos réus esse dono, e quem vai em defesa dele é o Ministério Público. Sim. Exatamente como a gente faz com o menor, né? Então, o Ministério Público estaria ali na proteção
do interesse do animal, no cuidado, né, com o animal. Eu achei aqui um outro projeto de lei bem interessante que fala dos animais do circo. E aí ele até trouxe várias jurisprudências para poder depois fazer a justificativa, dizendo que o animal do circo, a gente tem uma proibição, né? Mas que a gente sabe, por exemplo, que tem cachorro, aí eles colocam aqui exemplos, né, de cachorrinhos fazendo malabarismo, tal. Então, isso também é um ponto muito interessante, né? Até que ponto a gente pode colocar, submeter o animal a esse tipo de repetição para que ele possa ser o animal do circo. A gente estudou na época o caso da baleia Chamu. A baleia Sim, Chamu, ela matou a própria treinadora dela. Então tem um eu lembro da filme história. sobre a baleia Chamu e a gente discutiu sobre isso, né? Assim, até que ponto esse tipo de trabalho sem nenhuma proteção está levando esse animal aos maus tratos e depois a uma reação dessa, né? O animal que é super tranquilo vira atacar, vira machucar, né? Então, assim, essa reflexão foi toda feita aqui, mas com esse alerta de que a gente tem proibição de tourada, farra do boi, de utilização de bichos em competições como, por exemplo, aves de raça, galo de briga. A gente teve muito essa proteção em relação até à vida desses animais, porque eles entravam para se matar, né? A gente tem esse tipo de proteção. Ó, tem aqueles cachorros que os donos obrigam a andar apenas nas patas traseiras. O treinamento é cruel. Exatamente isso. O Antônio está dizendo que nas últimas 3 vezes que ele foi ao circo já não tinha nenhum animal. Antônio, mas infelizmente essa não é a realidade. É porque você vai a circo chique, né? Mas se você for a qualquer circozinho mambeme, assim, lá do interior ou do Do subúrbio, você interior. vai ver. Tem animal. Fora também, né? No exterior a gente tem muito. E assim, a gente está falando aqui, eu até, embora minha legislação seja do Brasil, a gente traçou um panorama mundial nessa proteção de ordem de trabalho. De ordem de trabalho. A briga de galo, né, Henrique? Isso ali é terrível. Quando a gente imagina que o bicho vai estar ali para se matar e as pessoas para ganhar dinheiro em cima E a disso. própria rinha de cachorro, né? Teve um tempo atrás aí que estouraram um local aí, tinha até um médico por lá, né? Então, assim, o que eu achei, a única coisa que, assim, das poucas que eu achei, foi foi um texto do TRT4, né? Onde é um texto falando sobre a questão da relação de emprego e, com isso, deixou aqui bem claro que o trabalho é prestado por pessoa física e empregado. Para que exista uma relação de emprego, é necessário que o serviço seja prestado por uma pessoa física, não podendo ser prestado por um animal ou por pessoa jurídica. Já no outro lado, já no outro polo da relação, empregador, este pode ser pessoa física ou jurídica. Ai, Francisco, meu amigo de faculdade aqui presente, que coisa boa. Hoje em dia também é meu amigo de junta comercial, ele também é suplente de vogal lá comigo. Muito bom ter você aqui. Mas, Gerardo, é exatamente isso. O que você está lendo do julgado pelos termos da redação da CLT, a contratação é de uma pessoa física. Então, Sim. ele está sendo extremamente tecnicista, está usando ali o texto literal da lei, né? E que a gente aqui no Brasil, por força do nosso direito ser positivado, a gente não pode fugir dessa raia. E aí a gente vai lá e o melhor é meu amigo. Em Caxias, quando chegava o circo, a garotada roubava gato. O dono do circo pagava R$ 5 por gato para alimentar o leão. Ai, Antônio, que horrível, meu Deus do céu. Aliás, eu vou deixar uma reclamação aqui em público, que hoje você mandou uma figurinha num grupo que a gente tem, que era de um gato. Eu tenho medo de gato. Eu falei, não acredito que ele mandou um bom dia com um gato. Mas imagina isso, alimentar o leão com um gato, gente. Pelo amor de Tem Deus. que eliminar de uma maneira, né?
Agora, olha só, Gerardo, daqui a pouco o nosso tempo vai acabar. Deixa eu só botar uma coisa Eu aqui estou para você que eu controlando o achei tempo aqui, pode ficar bem tranquila. interessante do projeto rascunhado pelos meus alunos, né? Em relação ao acessório, né? Vamos dizer assim, né? Quando a gente não olha, o cão é diferente do quem vai do cavalo, do burro, que vai puxar a charrete, né? Ele está acompanhando o cego. E aí ele dizendo assim, que as condições de trabalho para se receber este deficiente físico devem levar em consideração essa necessidade dele. Então, que deveria ser olhada, e aí o Antônio Renato, que é bom nisso, né? A lei de proteção ao deficiente. Em que essa condição, como você fala assim, olha, eu tenho que ter uma rampa para o cadeirante, eu tenho que ter uma faixa luminosa, eu preciso ter o braille, tem uma série de detalhezinhos ali, né? Então, olha, eu recebia muita reclamação na Secretaria de Serviços Públicos, é um absurdo, mas verdadeiro. Imagina que horrível. E aí aqui a condição que elas colocam é assim, que tenha um canil regularmente higienizado, que tenha um local para que esse cão possa fazer xixi e cocô sem atrapalhar ninguém, né? Quer dizer, imagina, também não é cômodo para ninguém estar trabalhando num ambiente em que o sujeito cego está com o cão guia dele precisa fazer xixi, vai ficar ali aquele cheiro, vai botar o jornal ali, que se tenha um local adequado, alimentação adequada para saúde e bem-estar, uma proteção e respeito a esse animal em subida e descida de elevador ou escada e em lugares públicos. Por exemplo, quando for esse empregado se alimentar, que ele tenha a possibilidade de entrar com o cão dele. E surgiu o debate, inclusive, dos shoppings, né, que autorizam a entrada de alguns cães, outros proíbem, mas quando você tem o cego, você tem que autorizar a entrada, porque ele é o cão-guia. Você não Sim. tem como não entrar. E às vezes isso dá problema na área de alimentação. Mas esse cão está aqui. Sim, mas é um cão-guia. Eu já vi taxista se recusar a levar o cão-guia do cego. Não, eu não quero levar. Então a gente tem que pensar, e aí a ótica delas aqui foi, neste particular, seria muito mais você colocar, não na legislação trabalhista, mas inserir na proteção ao deficiente. Que a gente pensa muito no cadeirante, a gente pensa no cego, mas a gente não tem essa riqueza de detalhes na proteção do cão-guia. Então, que a gente precisava melhorar a nossa legislação também em relação a isso. Porque aqui não seria relação de trabalho com o cão-guia. E não é Sim, mas ele é o que quem presta acontece. o serviço. Eu abri aqui, por exemplo, um projeto de lei complementar 2718, 27 de 2018, estabelece que os animais, justamente isso, né? Ou pelo menos dá uma contribuída, ou tenta, né? Que os animais passam a ter, conforme eu falei, passam a ter natureza jurídica sui generis, como sujeitos de direitos despersonificados. Eles serão reconhecidos como seres sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento. Então, assim, se eles são passíveis de sofrimento, né? Então, assim, querendo ou não, você já pode, de certa forma, começar a querer caminhar para, já que ele vai ter, embora sendo sujeito de direitos despersonificado, né? Uma persecução de um direito que, embora não esteja estabelecido na legislação. E aí ampliar para aquela nossa humanização desse direito. Eu acho que a gente precisa ter uma mudança nessa visualização do animal, né? Eu acho que essa coisa é que tem que ser um conceito quebrado. Até porque se ele tem essa sensibilidade, eu preciso tratá-lo de uma forma mais humana, mais protetiva, né? Está faltando essa proteção a tudo, a essa saúde do animal, a essa forma dele trabalhar, né? Vou insistir para que a gente não chegue aos maus tratos.
Então, como é que eu posso tratá-lo? O que é considerado um tratar bem para que eu não chegue aos maus tratos? Maus tratos é o auge da coisa ruim. Mas aí você pode não estar maltratando e estar sendo cruel com ele de qualquer forma, de estar colocando ele para carregar um peso enorme, estar colocando ele ali para trabalhar sem poder parar para beber água, comer o capim. Então, a gente precisa ter essa regulamentação, né? Olha o nosso presidente aí entrando, Enzo. Ele sempre entra para me censurar. Acho que ele vai entrar para reforçar meu time, Gerardo. Ele Eu não pode acho. fazer isso. Eu Ele não acho. pode fazer isso, né? Acho que É o assim, time da você Gravatá tá. encontrou alguma coisa, eu digo isso no sentido de alguém provocando o judiciário, porque eu, inclusive, pesquisei que agora também, de novo, e não sim, vi nada, ninguém escreve sobre isso, ninguém sugere alguma coisa sobre isso, entendeu? Só, eles fizeram para mim uma pesquisa de jurisprudência, um projeto de lei e depois ainda fizemos a prova escrita. Na pesquisa de Só um adendo, jurisprudência, só um adendo. Esse embate, esse debate, esse fight hoje, ele é nulo, né? Porque você agiu de maneira. ah, Deixa eu terminar. Você agiu de maneira hum, premeditada, maliciosa, entendeu? Completamente tadinho, passível lá às penalidades estabelecidas no artigo 80 do Código hum, Civil, hum. agindo de má fé, você já Não sabia de aceitou o todas essas desafio. você já sabia de todas essas informações e você ainda quis manter dessa maneira. Mas Eu te tudo bem. desafiei, eu falei não, e você disse assim, sim. Você foi enfático no seu sim. Tem relação de trabalho? Sim. E eu ainda falei para você, olha lá, eu sou dessa lista, veja bem, mas é uma discussão calorosa. Tem vários julgados uníssonos em negar o vínculo. Eles negam o vínculo empregatício. Nenhum deles reconhece, sempre com o argumento de que não é pessoa física, que é animal, e que isso é, de fato, uma interpretação muito extensiva e que é mirabolante, que não daria para a gente fazer isso em termos de julgamento, né? Por isso que eu fui ao ponto. Então, mudar no julgado essa interpretação, ela está sendo muito literal. Então, eu vou mudar a lei. Minha proposta é um projeto de lei. Não, E porque, numa boa, Gerardo, imagina só. Quem se trouxe para o depoimento? O papagaio, né? papagaio, fala sério, olha o mimimi do perdedor, adorei, Pri. Pois E aí, é. o que acontece hoje? A gente tem que parar para pensar que esses projetos, olha o doutor Álvaro aqui presente, esses projetos de lei são muito importantes e eles podem nascer do estudante de direito. A gente pode levar isso ao parlamentar. E se nós, estudantes, temos essa percepção dessa necessidade, olha, a gente aqui debateu e a gente refletiu. Poxa, eu preciso proteger esse cavalo quando está puxando uma charrete turista. Eu preciso proteger esse cachorro que é o cão-guia. Eu preciso dar uma proteção maior. Eu não quero proteger só olhando na ótica da lei dos maus tratos. Eu quero uma proteção maior. Por que a gente não senta e escreve isso? Por que a gente não propõe um projeto de lei? Por que a Olha, gente não justifica? falaram aí que eu tenho razão, tá vendo? Eu acho que foi você mesmo que digitou ali. Ó, mais uma vitória minha, Tatá. Love you, tá? Beijo. Ele mesmo escreveu, gente, Veras advogado. É ele. Olha, ele foi lá e escreveu assim. O Gerardo tem razão. Peraí que eu já vou escrever assim, olha. Peraí que eu também vou fazer isso. Não foi, mas tudo Ó, bem. botei lá, hein? Ó, fica de olho aí. Isabelle é top. Não sei quem escreveu isso. Está errado isso aí, Qualquer mas pele pode vir do cidadão. O estudante é parte disso. Francisco, Chiquinho, meu amigo. E é essa consciência que a gente não tem. A gente adora tacar pedra e reclamar, mas a gente não pensa em fazer, em botar a mão na massa. Peraí, deixa eu criar. Por que a gente não tem essa criatividade? Por que isso não surge da gente? Imagina você levar uma proposta dessa e ir adiante. Isso ia ser fantástico. Travou. não, travou você, mas eu estou ouvindo. Então, enquanto isso, eu vou falando.
Não, não vou abandonar, não. Eu vou aqui até o último minuto, entendeu? Não tem essa não, até o último suspiro. Enfim, mas então seria realmente a condição de questão de representação. Sim. Até porque estamos caminhando para o final, faltam 24 segundos, entendeu? Bom, muito mais. Qual vai ser a live da semana que vem? Já pensou no Eu não sei. desafio? Eu Não tô vou. ganhando de 7-0, tá? Porque a Que sua primeira isso? vitória em 6 ou 7, não sei, entendeu? 7-0. Gente, muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus. Obrigado, professora. Obrigada.